Olá pessoal, a gente está aqui para mais um vídeo para o nosso canal de criação de GIFs com software Maxima. No vídeo de hoje a gente vai dar sequência aos dois últimos vídeos nos quais a gente falou de campos magnéticos e vamos falar do movimento de uma partícula penetrando uma região de campo magnético uniforme. E a gente sabe que nesse caso, dependendo do ângulo entre a velocidade e o campo magnético, a partícula pode executar um movimento circular, um movimento helicoidal ou um movimento retilíneo. Aqui a gente vai mostrar os dois casos mais interessantes, que são o caso circular e o helicoidal. Pronto, estamos com o software Maxima aberto. Então a gente vai começar pelos parâmetros iniciais, começar pela massa da partícula, velocidade da partícula, a carga, o ângulo. E aqui no ângulo a gente tem que ter um cuidado, porque a gente tem que colocar um fator de conversão, uma vez que o software Maxima, as funções trigonométricas, o argumento tem que ser dado em radianos, tá? Colocar um campo magnético orientado no eixo Z, tá? Aliás, esse código ele só vai servir para situações em campo magnético no eixo Z, tá? Se tiver um ângulo com uma orientação diferente, a gente tem que modificar bastante aqui, tá? Então aqui, esse W aqui se refere à velocidade angular da parte circular do movimento, né? Lembrando que o movimento helicoidal ele pode ser visto como um movimento circular e um movimento retilíneo uniforme, nesse caso no eixo Z, tá? Então essa composição desses dois movimentos gera o movimento helicoidal, tá? O raio do movimento vai ser isso aqui, mv0 vezes seno de φ dividido pelo módulo, tá? De Q vezes B3. Aqui eu estou colocando esse módulo para assegurar de que o raio vai ser positivo, tá? E o vetor posição do movimento depende do tempo, tá? Mas tem três componentes, então eu defino como uma lista, tá? Então, R vezes cosseno de W vezes T, R vezes seno de W vezes T, isso para as componentes x e y, e para a componente z, o movimento retilíneo. Então, V vezes cosseno de φ, né? Essa é a componente da velocidade paralela ao campo magnético, vezes T. Então, esses parâmetros são os necessários, tá? Para descrever esse movimento. E aí agora a gente já pode, então, tentar desenvolver o GIF, tá? Então, vou colocar um T máximo aqui de 20 segundos, um DT de T máximo dividido por 100. Nesse caso, então, nosso GIF vai ter 100 quadros, X máximo igual ao raio do movimento. O Z máximo aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque dependendo do ângulo com o qual a velocidade, a partícula penetra na região de campo magnético, a gente pode ter um movimento muito alongado no eixo Z, tá? Então eu vou colocar uma dependência no tempo, aqui no tempo máximo, tá? Só que eu vou adicionar também, né? Então aqui, isso aqui é a componente Z do movimento, né? Só que eu vou colocar um valor de 2 para situações nas quais a gente tem um movimento circular, né? Então, ainda assim a gente vai ter, mesmo que o movimento seja circular, ou seja, a partícula não vai andar na direção Z, né? O que faria com que esse RT máximo 3 fosse zero. Ainda assim eu vou colocar um 2 para ter uma dimensão aqui no eixo Z no gráfico, tá? Então agora o draw, file name, vou colocar helicoidal, terminal animated GIF, tá? É, vou colocar mais também Ionic List, tá? GR3D, porque nossa representação agora é tridimensional. X-range de menos x máximo a x máximo. Y-range de menos x máximo, vou colocar aqui embaixo, tá? Menos x máximo a x máximo. E Z-range de 0 a Z máximo, tá?
E aí eu vou ter head length 7. Opa, desculpem. X máximo dividido por 10. Tá? Vou colocar aqui nticks 100. Nesse caso aqui é para suavizar a trajetória, tá? E proportional axis igual a XYZ, tá? Para mostrar em proporção. Point type 7. Point size 2. E vou colocar points. E aqui eu só preciso colocar R de TL, tá? Só preciso de um par de colchete. R de TL, pronto. Já que o R já é uma lista, tá? Pronto. Existem mais, eu ainda vou colocar aqui uma representação do campo magnético e uma representação da trajetória. Mas como esse código é um pouquinho longo, eu já vou encerrar aqui essa primeira parte, né, para rodar para ver se não tem nada errado, tá? Então eu vou colocar aqui esse TL aqui, né, é como se fosse um telinha, tá? A gente não vai usar T, o T a gente vai usar no parametric, tá? Então eu vou colocar aqui, vou fechar o GR3D, pronto. Agora vem TL de 0 a T máximo com intervalo de DT. Fecho o make list, fecho o draw. Aparentemente está tudo certinho. Espero que eu não tenha cometido nenhum erro. Opa, foi interessante. Não cometi nenhum errinho. Então tá aqui o GIF, vamos ver o que é mostrado, né? Olha só, né? Então aparece só a partícula aqui executando um movimento, né? Tá? Nesse caso aqui é um movimento circular, porque eu disse que o ângulo é 90 graus, tá certo? Mas aí, se eu mudar aqui o ângulo, eu espero que essa situação mude. Vou colocar 85. Gerou, vou atualizar aqui, ó. Pronto, então a partícula já aparece, ó, tá subindo um pouquinho. Fica mais interessante se a gente mostrar a trajetória, tá? Então eu vou colocar aqui a trajetória. Tem que tomar cuidado aqui onde eu vou pôr. Vem aqui, tá? Vou colocar o campo magnético primeiro, tá? Aí deixa claro para os estudantes, tá? Em que direção tá esse campo magnético, a direção e o sentido. Só tem que tomar cuidado aqui, porque eu vou mostrar apenas um vetor para representar esse campo magnético, tá? Mas aí eu tenho que informar para eles que, na verdade, o campo magnético ele está permeando toda a região, tá? Pronto, feito isso, para representar o campo magnético, pronto, olha aqui o campo magnético, né? A representação dele. E agora a representação da trajetória, tá? Então, aqui eu vou colocar trajetória com a cor preta, tá? E aí a trajetória vai ser com parametric. Aí eu tenho que colocar XYZ, nesse caso aí são as RT, né? A componente X é 1, né? Aí a componente Y 2 e a componente Z 3. Tá? Contendo de 0 até L, que é o instante no qual a partícula está. Ou seja, a trajetória vai do zero até o ponto onde a partícula está, tá? Então a partícula vai desenhando a trajetória. Pronto. Então está tudo certinho, vamos atualizar aqui. E olha que legal que fica, gente. Muito bacana. Então, esse daí é o movimento helicoidal. A gente ainda percebe que tem um probleminha aqui, né? O nosso gráfico, a nossa figura está cortando aqui em cima e embaixo. Para resolver isso, a gente tem que colocar um dimensions aqui. Deixa eu ver aqui no meu guia onde está. Vem aqui depois de proportional axis, eu coloco um dimensions, tá? E eu vou colocar 500 para x e para y, né? Nesse caso aqui a figura é só em duas dimensões, tá? Horizontal e vertical, tá? O gráfico que é tridimensional. Aí eu vou colocar aqui, ó, 200 round Z máximo.
tá? Por que que eu estou fazendo isso? Esse round aqui, ele aproxima o número que tem casas decimais para o inteiro mais próximo, tá? Então, nesse caso, como o z máximo pode ser um número que não seja inteiro, eu estou colocando esse round aqui porque eu tenho que passar o número inteiro para o dimensions, tá? E aí, feito isso, o dimensions vai se adaptar à situação, tá? Então, vamos colocar aqui, vamos atualizar. Olha só, né? Então, ele se adapta aqui. Então, se o movimento é mais longo, eu vou ter uma figura mais vertical, tá? Se é um movimento mais curto, ela vai ser mais horizontal. Então, por exemplo, eu vou voltar aqui para o caso de 90 graus para ver se ele se ajusta lá, tá? Agora eu vou atualizar. Ó, ele se ajustou, ele ficou mais curtinho, tá? Aí talvez, né, se o movimento for muito longo, né, se a gente colocar um ângulo muito pequeno, talvez tenha que mudar aqui, tá? Então aí vocês tentam ver qual é o melhor valor aqui para que esse ajuste fique dentro do ângulo, do parâmetro, do intervalo de ângulo que vocês queiram mostrar. É claro que não fica interessante colocar um ângulo muito perto de zero, porque o movimento vai ficar muito longo. E aí isso daqui vai tender a uma linha, né? Se o θ tender a zero, aí fica o próprio z máximo aqui vai ficar muito grande. E aí vai ficar ruim, tá? É, Outra coisa que a gente pode fazer no gráfico tridimensional também, né? Então, por exemplo, se eu coloco aqui 85, a situação fica dessa forma. Se eu diminuo o ângulo, né? Aí já começa a representação não ficar tão legal, tá? Pronto, ó, então já cortou aqui embaixo, né? E aí a partícula, o movimento já está ficando bem longo no eixo Z, tá? Como é que eu posso fazer para melhorar isso aqui? Uma das coisas, um dos comandos, das opções que a gente pode usar no Draw 3D é o View, tá? E aí esse View, ele modifica o ângulo com o qual você quer ver, tá? Então, a primeira entrada se refere a justamente esse eixo, a relação da visualização com o eixo Z, tá? E a segunda entrada, a rotação aqui desses eixos x, y, tá? Então, se eu colocar 45, 45, vou atualizar aqui. Ó, então mudou aqui, ó. Os ângulos mudaram, né? E eu estou vendo aparentemente um pouquinho mais de cima, mais próximo do eixo Z, tá? Se eu aumentar aqui, por exemplo, para 60, ó, então me afastei um pouquinho, eu afastei um pouquinho a visualização do eixo Z, tá? Se eu pegar, por exemplo, e diminuir para 30, aí eu vou estar mais perto do eixo Z ainda, tá? E aí, nesse caso, seria interessante se o Dimensions também mudasse com esse ângulo. Olha aí, né? Então estou vendo mais de cima ainda, tá? Então, dependendo do ângulo, da forma com que eu quero mostrar para os meus estudantes, eu posso também ajustar esse view, tá? Então, era isso que eu queria mostrar no vídeo de hoje. Infelizmente, esse é o nosso último vídeo do projeto. O projeto encerra nessa parte de movimentos em campos magnéticos. Existem outros GIFs que eu uso nas minhas aulas, que eu não mostrei aqui, mas que são GIFs que, para desenvolver em geral, a gente precisa tratar o problema de uma forma numérica, tá? Então, são códigos complicados, códigos longos, e eu acredito que também para fazer vídeos mostrando essas situações deva ser bastante complicado, tá? Mas se inscrevam no canal, né? Comentem os vídeos, se vocês têm interesse também de verem essas situações, tá? Que demandam dessa abordagem numérica. Havendo demanda, eu vou tentar tirar um tempinho para desenvolver esses vídeos, tá? Então, é isso, gente. Até uma próxima oportunidade.